Mas o que fazer quando parece que tudo acabou? Jesus chega e diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Está no livro de João, no capítulo 11, no versículo de número 25. A morte física não é o fim para quem crê nele. Ela é apenas uma porta que se abre para a vida verdadeira e eterna. Não deixe o medo da dor ou da despedida roubar a sua esperança. Quem está em Cristo tem vida que nunca acaba. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de esperança hoje. Você sabe muito bem que nós passamos pelo luto, não faz tanto tempo. Mas Jesus nos ajuda. Ele é a nossa esperança. Eu sou o pastor Isaac Martins e esta é a mensagem de hoje para nós. Acompanhe conosco a palavra que está escrita no livro de João, capítulo 11, versículo de número 25. Jesus faz a maior declaração de esperança de toda a Bíblia. O versículo diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós estamos falando de algo que é muito dolorido, que é a morte. Passar pela morte é algo que dói muito. Como eu já comentei, nós passamos isso faz alguns anos. E ainda hoje nós temos a lembrança do nosso neto. Nós ficamos algumas vezes tristes, chorosos, mas a palavra ela nos assegura, porque a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia definitiva de que a morte não tem a palavra final. Então creia, ainda que você esteja passando por um luto, ainda que você esteja passando por uma dificuldade, creia, tenha certeza, a morte não tem a palavra final, mas somente o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele tem a palavra final. João capítulo 11, versículo 25. Muitas vezes temos medo, achamos que a morte é o fim, mas Jesus veio para mudar essa história. Ele venceu a morte e nos promete vida eterna para quem crê. A despedida não é o fim, é apenas ir para a casa do Pai. A nossa vida não acaba ali naquele caixão, naquela honra fúnebre. A nossa vida ela continua e é uma decisão que nós temos que tomar hoje, porque ela se inicia, na verdade, a nossa vida eterna. Ela se inicia quando nós confessamos a Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo terão vida eterna com Ele. Aqueles que ainda não o confessaram terão vida eterna, porém longe do Senhor, onde nós sabemos o lugar que não foi preparado para nós seres humanos, mas sim para o inimigo de nossas almas. Mas por não confessarmos a Cristo, por negarmos o seu nome, aqueles que não o confessam irão morar junto com o inimigo das nossas almas. O que significa João 11, 25? O significado principal é: Jesus não apenas traz a ressurreição, Ele é a própria ressurreição e a vida. Jesus, ele não traz apenas a ressurreição, ele é a própria ressurreição e a vida. A vida verdadeira vem dele, não se limita ao tempo na terra. A verdadeira vida vem de Cristo e isso ninguém pode mudar. A vida não se limita na terra. Nós podemos ter o melhor da terra, desde o momento em que nós confessamos ao nosso Senhor como o único Deus de nossas vidas. A morte física não é o fim, é apenas uma passagem para quem crê. A morte perdeu o seu poder sobre nós por causa dele. Eu creio, irmão, que nós vamos encontrar o nosso neto ali no céu, porque ele já fez a parte dele e o Senhor o recolheu. Eu estou fazendo a minha parte, a minha família está fazendo a sua parte, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que um dia estaremos todos ali, unidos, juntos, adorando e servindo a esse Deus. A promessa vale para todos. Quem confia em Jesus tem a vida eterna. E mesmo passando pela morte corporal, viverá para sempre com Ele. A promessa vale para todos. Quem confia em Jesus tem a vida eterna. E mesmo passando pela morte corporal, viverá para sempre com Ele. Irmãos, a morte corporal ela é apenas
o veículo, o meio pelo qual hoje nós vamos ter com Cristo, porque está escrito na palavra: nem todos viveremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqueles que não morrerem, que estiverem vivos quando Jesus voltar, serão transformados. Teremos um novo corpo, uma nova vida, nosso corpo será mudado, será tirado o pecado para podermos encontrar com Ele. E aqueles que já partiram, esses já estão sendo preparados, já estão em um lugar esperando a volta do Senhor. E nós seremos transformados, aqueles que estivermos vivos naquele dia. Então o tema central é: a morte não tem a última palavra, Jesus tem. Creia nisso. A morte não tem a última palavra, mas Jesus tem a última palavra. E é por isso, igreja, que nós precisamos estar firme no Senhor. É por isso que nós precisamos estar buscando a presença do nosso Deus. A morte não tem a palavra final. A mensagem central do Evangelho não se resume a nos ensinar a ter uma vida moralmente correta aqui na terra. O alicerce da nossa fé repousa sobre o túmulo vazio em Jerusalém. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia definitiva de que a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Esta é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é a garantia definitiva que a morte não tem a palavra final. Quando caminhamos com olhos fixos na eternidade, a nossa perspectiva sobre os sofrimentos presentes muda radicalmente. O luto, a dor, as injustiças, as perdas continuam doendo, mas perdem o seu caráter definitivo, porque nós cremos que Jesus Cristo, ele veio buscar o seu povo. Como disse Cristo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida eterna não é algo que apenas aguardamos após a morte do corpo físico. Ela começa no exato momento em que reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor. É isso que eu preciso que você entenda. A vida eterna, ela começa no exato momento em que nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Então não perca tempo se você ainda não conhece esse Deus. Confesse-o hoje, porque Ele está voltando para vir buscar o povo lavado e remido pelo seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você ainda não é cristão, se você ainda não vive a fé verdadeira, se você ainda está sem tomar essa decisão, não perca tempo. Ser cristão é viver com um pé na terra e o outro no céu. É ter a coragem de enfrentar os dias difíceis, sabendo que a nossa cidadania não é deste mundo decaído. Portanto, não viva como se a sua existência terminasse em um caixão. O Cristo ressurreto vive em você. E essa verdade gloriosa é suficiente para trazer significado, esperança e alegria a cada momento da sua caminhada. Jesus Cristo vive em nós. E isso é mais que suficiente para andarmos com Ele, vivermos com Ele. Então, não perca tempo. Confesse a Jesus hoje. Creia que Ele está voltando. E é necessário buscarmos a sua presença, a sua face. Eu sou o pastor Isaac Martins e esta foi a mensagem de hoje. Que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz.